Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas, nesta noite de quinta-feira, dia 15 de março. E hoje foi realizada de 8 horas da manhã até as 2 da tarde a eleição para o presidente do Sindicato dos Bens, do Turismo e também do Comércio aqui de Poços de Caldas, dos proprietários, dos comerciários. E então foi eleita a chapa 2 com 35 votos contra a chapa 1, que perdeu por 11 votos. Então foi feita aí a eleição e o presidente já tomou posse. Carol, tem perguntas aí? Vai, Carol. Wilson Moreira, inclusive, trabalhou lá em NB com você. O Wilson, um abraço pro Wilson. Wilson é nosso telespectador assíduo, né? Sempre está participando. Um grande abraço. Ele disse que ganhou uma ação trabalhista contra a empresa em que trabalhava. Isso cabe uma revisão de aposentadoria, já que a contribuição teria sido maior na época? Cabe sim, ele pode ingressar já com um pedido, né? Ele pega essas contribuições que foram reconhecidas por meio da ação judicial e solicita junto à Previdência o aumento da aposentadoria, que tem que ser feito recálculo, obviamente, né? Mas ele pode ingressar com uma ação solicitando essa revisão, sim. João Carlos, se tem direito a 7 anos de trabalho após aposentado? Teria que ver a questão da desaposentação, que é aquilo que a gente falou agora no início do programa. Ele tem que refazer o cálculo dessa nova aposentadoria, saber se vai ter um aumento para que ele possa ingressar com uma demanda judicial solicitando essa nova aposentação. A Vilma do Jardim Country Club, o marido recebia 5 salários e hoje menos de 2. Como é feito o reajuste da aposentadoria? Bom, o reajuste da aposentadoria, né, para quem recebe mais que um salário mínimo, ele segue índice diverso daquele do salário mínimo. O salário mínimo esse ano teve um aumento de quase 12%, enquanto o salário de benefício teve um aumento de 6,08%. Então há uma diferenciação muito grande e uma coisa que o pessoal tem que acostumar. A gente não aposenta por números de salário mínimos, né? A gente não aposenta com 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. A gente aposenta por um número nominal com base naquele cálculo que nós explicamos no início do programa. Então ele nunca vai acompanhar a correção do salário mínimo, vai sempre ser sentida essa perda. Tá certo. Marião da Zona Sul, se a esposa tem direito à aposentadoria especial por ser enfermeira há 24 anos. É isso que ela vai ter que verificar, solicitar junto ao local onde ela trabalha a emissão do PPP, SB40, né, em caso de serviço mais antigo que ela tenha realizado, e passar sobre o crivo do INSS. Ele tem que analisar essa documentação e ver se ele vai admitir esse tempo como sendo especial ou não. Paulo do Santa Rosário, ele quer saber se aposentando por idade, ele pode não pagar o fator previdenciário. Ele pergunta do cálculo, Paulo, mas ela explicou no primeiro bloco, daqui a pouquinho vai estar na internet, é só você acessar novamente para você saber como é feito o cálculo. Pode acessar através do YouTube, direto, né, Jornal do Sul de Minas, ou pela página da TV Poços na internet, www.tvpoços.com.br. E hoje à tarde, no gabinete do prefeito Paulo César Silva, tomou posse alguns secretários, primeiro escalão, algumas mudanças e algumas inclusões aconteceram nessa tarde. Nós temos a reportagem com a Ludmila Ramos. Oi, Ludmila. Hoje à tarde foi realizada no gabinete do prefeito Paulo César Silva uma cerimônia de posse. José Osvaldo Costa, que é presidente do PMDB em Poços, assume o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Cibele Benjamin foi efetivada como secretária de Obras. Manuel Renda assume a empresa Águas Minerais Poços de Caldas. Também tomaram posse Maria José Tereza Brochado de Mendonça Chaves, que vai ser coordenadora da Divisão de Proteção Social Especial. Diego dos Reis Nogueira, que será gerente da seção do Programa de Inclusão Digital. William Ferreira de Lima assume como gerente da seção do Country Club e do Parque Municipal. Poços. Ok, vamos lá então agora para a pergunta que foi cortada anteriormente. Isso, aqui. Vai, Fábio, Carol, faz novamente. Na verdade, só para a gente explicar, deixa eu achar aqui, o Paulo, a respeito do como é feito o cálculo previdenciário, Paulo, essa sua pergunta que está no primeiro bloco do programa. Isso. Assim que terminar, você acessa o nosso canal no YouTube e você vai ter a resposta, para a gente não perder aqui tempo e aproveitar mais a doutora Tânia com outras perguntas. E ele pergunta se aposentado por idade, ele pode não pagar o fator previdenciário. O Paulo tem toda a razão, né? No caso da aposentadoria por idade, o fator previdenciário ele é facultativo. Ele só vai ingressar no benefício se for para aumentar o valor do benefício. Se for para reduzir, não recai o fator previdenciário. Eu aproveitar, eu estava durante o intervalo, o telefone está até vermelho, tanto está tocando. Verdade. Eu atendi uma pergunta do Sebastião, do Xisandro, ele pergunta o seguinte. Você também atendeu o telefone? Atendi o telefone. Ele aposentou em 98, quer saber se tem direito à revisão. Só se no caso ele aposentou pelo teto da Previdência. Se ele aposentou pelo teto da Previdência e todas aquelas pessoas que se aposentaram até janeiro de 2004 pelo teto,
tem direito à revisão, mas nesse caso não precisa ingressar com nenhum tipo de ação judicial, nem precisa de advogado. É só ir diretamente ao INSS, levando a carta de concessão, eles vão avaliar e, se for o caso, já realizar o pagamento. A Nadir, de 62 anos, diz que nunca trabalhou com carteira e queria saber se ela consegue se aposentar. Bom, Nadir, aposentar não, porque é o que a gente falou no início do programa. Sem contribuição não tem aposentadoria. O que você pode vir a requerer quando você completar 65 anos de idade é o LOAS, que é um benefício assistencial. Só que ele não é garantido para todas as pessoas com 65 anos de idade ou mais. O LOAS ele é garantido para aquela pessoa acima de 65 anos de idade, ao deficiente físico e ao deficiente mental, que comprovem miserabilidade diante do INSS. Ou seja, a renda por pessoa no grupo familiar não pode ultrapassar 1/4 do salário mínimo. Então, e não é uma aposentadoria, porque não gera direito à pensão por morte e nem dá direito a 13º salário. É um benefício unicamente assistencial. Doutora, a mulher que recolhe durante 15 anos, contribui durante 15 anos, qual é o valor de aposentadoria que ela vai receber? Hoje recebe quanto? Vai depender realmente daquela contribuição a partir de julho de 94. Se a pessoa contribuiu a vida inteira com o salário mínimo, ela vai aposentar sobre o salário mínimo. O mínimo que uma pessoa vai receber de aposentadoria é o salário mínimo. Menos que isso ela não recebe. Tá ótimo. Carol? Mais perguntas aqui chegando, vamos lá. Ezequiel pediu para mandar um beijo para você e parabenizar. Vamos Obrigada. lá, mais uma aqui, olha. Outra pergunta chegando, tem bastante. Aquino do Quisana. Ele aposentou em 2008 com 35 anos e o fator providenciário descontou cerca de 20%. É possível ele reaver esse valor? Desde que ele tenha voltado a trabalhar depois de 2008. Aí é possível o ingresso da desaposentação, para que ele pegue esse tempo trabalhado após a aposentadoria, jogue sobre o benefício para acabar reduzindo um pouco esse fator previdenciário. Mas é sempre mediante cálculo, mediante análise, e lembrando que não há a desaposentação pelo INSS, é preciso o ingresso de uma demanda judicial. Certo. O Marco Antônio, do Jardim Itamaraty, recebe ajuda de acidente, trabalha há 13 anos, mas começou ganhando 2 salários e agora recebe apenas 1,5. Como é feito o reajuste? Bom, o auxílio acidente ele é 50% do valor do salário de benefício que você recebia quando do auxílio doença, né? E ele tem essa mesma correção vinda dos salários de benefício, 6,081, que foi o caso desse ano, né? Tá certo. O João de Carlos, de 58 anos e 30 anos de contribuição. Ele pode aposentar? Não, tem que ter os 35 anos de contribuição. Uma coisa que o pessoal já notou que aconteceu, né, que a partir de 98, foi extinta, de certa forma, a aposentadoria proporcional, que era quando a pessoa poderia aposentar um pouquinho menos de tempo de contribuição, desde que pagasse ali o pedágio de 40%, do tempo que faltava, tudo mais. Atualmente, são poucas as pessoas que ainda têm direito à aposentadoria proporcional. Para ter direito à aposentadoria proporcional, o homem tem que ter mais que 53 anos de idade e a mulher tem que ter mais que 48 anos de idade. E na maioria das vezes vai dar ali 33, 34 anos de contribuição que a pessoa tem que comprovar. Acaba compensando esperar um pouquinho e aposentar pelo integral para não ter tanta perda no benefício. E viúvas que recebem pensão? Elas recebem normalmente. Se elas tiverem contribuição com o INSS, elas podem se aposentar e não perdem a pensão por morte. Outro detalhe que o pessoal tem muita dúvida, se ela se casar novamente, ela perde aquela pensão? Sim. Não. A única coisa que vai acontecer, se o atual marido vier a falecer, ela vai ter que optar entre uma pensão ou outra. As duas ela não vai poder acumular. Se ela falecer, não fica para os filhos? Depende. Se o filho for menor de 21 anos de idade, vai o benefício para o filho, ou se ele for deficiente físico ou deficiente mental. Não é acumulativa, né? Não é acumulativa. Tá certo. A gente vai fazer um novo intervalo e você pode continuar participando. O nosso telefone 3721-6955. 3721-6955, tem muitas perguntas, mas dá tempo de você participar também. Você pode participar pelo endereço eletrônico aqui no MSN, no Messenger, jornaldosuldeminas@hotmail.com. Nós voltamos em instantes.